Êxodo 27. Êxodo 27. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Só para você ver a menção do altar do tabernáculo. Já falei sobre o tabernáculo. Em Êxodo 25, a gente vê quando o Senhor manda Moisés construir o tabernáculo lá no deserto. E eu mostrei para vocês lá em Hebreus, no Novo Testamento, o ensino de que esse tabernáculo ainda existe. E que o tabernáculo que Moisés construiu, na verdade ele seguiu um modelo. Qual era o modelo? O modelo do tabernáculo celestial. Aleluia. Portanto, há um tabernáculo no céu. Oh, glória, aonde o sumo sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele intercede pelos nossos pecados junto a Deus, e Ele intercede pelas nossas vidas. E nós vamos ver todo o significado ao longo dessas semanas das sete peças, ou das 6 peças de mobília móveis do tabernáculo, que a 7ª é o próprio tabernáculo. E vamos ver o significado. Irmãos, não vou conseguir, nem nessas 7 semanas, passar todos os detalhes. Eu sei que eu vou falar coisas aqui que você nunca ouviu, e não vou falar coisas que você já ouviu. Porque é muito rico. Até a madeira do tabernáculo tinha um significado. O tecido que cobria, tudo, as argolas, tudo tinha um significado. E se eu for parar em cada detalhe, eu não prego o principal objetivo, a principal coisa que Deus me deu para falar com vocês, tá? Então vamos ler Êxodo 27, diz assim, Êxodo 27, versículo 1, farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar. E cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze de forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar, para baixo de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um lado e de outro do altar, quando for levado. Oco e de tábuas farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então Moisés recebeu a planta do tabernáculo no monte. E o escritor aos Hebreus revela que esse modelo, essa planta, veio do modelo que estava no céu e que está até hoje. Agora, o que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com essa campanha? O que isso tem a ver, o que isso fala para mim? Primeiro, o tabernáculo tinha uma porta só. Quando você chegava para entrar no tabernáculo, só tinha uma porta. Aqui mesmo você pode entrar pelo portão, entrar pela porta central ou pela porta lateral. O tabernáculo só tinha uma porta, simbolizando que só há um caminho. Aleluia. Não há mais de um caminho. Só há um caminho para a salvação verdadeira. Só há um caminho para a libertação. Só há um caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo o tabernáculo tem a ver com Jesus. Então não tem essa conversa de vários caminhos levam a Deus. Não tem essa conversa de tantas e tantas teorias. E também não é só uma igreja, é só uma denominação. Só tem um caminho. O nome dele é Jesus Cristo, o Salvador de todas as coisas e de nós. Então a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Então você vê como o tabernáculo todo fala de Jesus. Então só tem uma porta, só há um caminho. Esse caminho é Jesus. Agora, quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que você via era esse altar. Era a primeira coisa. Ele tinha outras repartições que nós falamos a semana passada e que vamos falar ao longo da campanha. Mas a primeira coisa que você via era isso. E o que era esse altar? Aqui nós lemos que esse altar era de madeira de acácia. Madeira simboliza a humanidade de Jesus. Madeira simboliza a nossa humanidade.
Nós pecamos, nós caímos lá no Éden, Adão, e Jesus Cristo, ele precisava ser o segundo Adão, ele precisava ser tentado como nós, mas sem pecado. Então ele vem e nasce do ventre da irmã Maria, e em tudo ele é tentado, mas sem pecado. Mas quando Jesus sentiu dor de verdade. Quando Jesus foi tentado de verdade, porque ele era verdadeiro homem. Agora, a cobertura de bronze ou de cobre do altar dava ao altar uma impermeabilidade, dava ao altar uma resistência maior. Isso também fala da deidade de Jesus, da divindade de Jesus, porque Jesus, mesmo nascendo como homem, não pecou. Ele era e é 100% Deus, e é Deus eternamente, e é o único que pode nos salvar. Agora, o detalhe a respeito de Jesus, e também a respeito de nós, é que Jesus é o altar, mas Jesus também é o cordeiro, ele também é o sacrifício. E lá em Romanos 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em Jesus, nós somos também o altar do holocausto. Por quê? Porque nós também somos homens. Aí Paulo fala que um dia, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas enquanto isso não chega, sabe o que Paulo fala? Nós, em vasos de barro, em vasos homens, Deus e mulheres, Deus quer colocar a glória dele, Deus quer colocar a excelência dele, Deus quer colocar o poder dele. Esse altar somos nós, e Jesus e nós. Por isso que Paulo diz: seja sacrifício vivo. Então você precisa ser o altar, e você também precisa ser o sacrifício. Sem morrer, porque Jesus já morreu. Eremanagasheia. Sem derramar sangue, porque Jesus já derramou o sangue dele. Mas em Cristo, Paulo diz assim: com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Aleluia. Todos nós precisamos passar no altar e morrer lá. E não ficar morto, mas ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. O que era feito nesse altar? Muitas coisas, irmãos, muitos tipos de sacrifícios específicos eram feitos nesse altar, mas eu quero focar em um que, segundo a ordem de Deus, era feito todos os dias. Irmãos, todos os dias, o sacerdote, na manhã e na tarde, de manhã e à tarde, todos os dias, o sacerdote pegava um cordeiro. Aí o que ele fazia? Só para a gente entender e depois ver o que isso chega para nós. Ele pegava um cordeiro diante desse altar e degolava esse cordeiro. E derramava o sangue desse cordeiro todo nesse altar. E pegava e molhava a mão no sangue, colocava o sangue nas 4 pontas desse altar. E depois pegava um pouco desse sangue, entrava lá dentro do tabernáculo, diante da presença de Deus da arca, e aspergia o sangue. O que ele queria fazer com isso? Aquele cordeiro era a vítima, e enquanto houvessem cordeiros sendo oferecidos, o pecado do povo era perdoado. A ira de Deus, que vem desde o Éden, a justiça de Deus contra o ser humano era aplacada, porque o cordeiro morria naquele lugar. Depois que o sangue era derramado, era tirada toda a parte, as vísceras, toda a gordura daquele cordeiro, e era queimado nesse altar. Um detalhe: sacrifício de manhã e sacrifício à noite. Sacrifício à tarde. Quando essa gordura era queimada, aquilo subia, aquele vapor, aquele incenso, aquele cheiro subia. Era como se aquele sacrifício estivesse dizendo: Senhor, abençoa a gente, porque agora o cordeiro imolado e queimado está levando a maldição em cima do altar. Senhor, cura a gente, porque agora o cordeiro está sendo feito enfermidade nesse altar. Senhor, prospera a gente, porque toda maldição está sendo levada nesse altar. E principal, Senhor, enquanto houver sangue derramado, enquanto houver sacrifício, os nossos pecados estão sendo
perdoados. O fogo não podia se apagar. Eles tinham que manter o fogo aceso. E eles tinham que manter o sacrifício dia após dia, de domingo a domingo. Aí o que acontece? O nosso Senhor, aleluia, se faz cordeiro no lugar de todos esses cordeiros e vai lá na cruz, que simboliza esse altar aqui, e morre uma só vez pelos nossos pecados. Só que é o seguinte, irmãos, agora, quando nós entramos no tabernáculo, ou seja, quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que está diante de nós é o nosso encontro com os nossos pecados. Por isso que ninguém será salvo se não confessar e se não se arrepender dos seus pecados diante de Jesus. Lá dentro do tabernáculo tem bênçãos, tem cura, tem prosperidade, tem libertação, mas não haverá cura, não haverá libertação, não haverá prosperidade, se não houver perdão dos pecados. Então nós temos que todo dia, por isso que Paulo fala para nós sermos o sacrifício vivo, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Ou você precisa fazer reciclagem. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, aí tem um monte de gente que fala, pastor, não fala em pecado. Pastor, tem um monte de igreja aí que está cheia, lotada, prosperando, onde ninguém toca nesse assunto do pecado. Mas vocês não entendem, vocês têm que entender. Não que vocês aqui não entendam, mas essas pessoas não entendem o seguinte: sem perdão de pecados não há prosperidade. Sem perdão de pecado não há cura. Sabe por quê? Você cura a enfermidade, a pessoa continua pecando e fica mais doente ainda. Você tira os demônios e a pessoa peca e fica 7 vezes pior. Você resolve o problema, dá uma ajuda, às vezes a pessoa está com uma necessidade física, a gente vai lá e é a missão da igreja e arruma, mas enquanto ela não se abster ou não buscar em Deus uma mudança de vida, a bênção não vai permanecer na vida dela. Mas agora, pastor, como que eu vou fazer se eu sei que eu continuo pecando? Como eu vou fazer se eu sei que o pecado é uma realidade? Irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo João diz, se nós dissemos que não pecamos, mentimos. Então o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Então não é só no dia que eu aceito Jesus. Não é só no dia que eu tomo ceia. Todo dia eu tenho que passar lá no altar de bronze. Todo dia, todo dia eu tenho que dobrar o meu joelho na igreja ou em casa. Eu tenho que buscar a presença de Deus, falar, Senhor, hoje eu falei palavrão. Porque isso acontece. Hoje eu briguei com a minha esposa. Não é? Sabe por que tem um monte de crente morto? Sabe por que tem um monte de crente morto? Sabe por que tem um monte de crente que não recebe nada? Porque ele vai pecando e não vai se limpando. E aí, xarabatarabaxaia. E desculpa, eu vou ter que falar, irmãos, que Deus me ajude. E tem gente que está guardando segredo aí há anos. Não só aqui, mas em muitos lugares. Guardando segredo. Não passa no altar do holocausto. E vai morrendo, vai morrendo. Aí a culpa é do pastor, a culpa é do ministério. Aí vem a culpa é da esposa, a culpa é do vizinho. Não, irmão. Nós não podemos negar, nós continuamos pecando, mas todo dia, igreja, escute isso. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Irmão, nós não estamos em Cristo, nós não precisamos mais dessa peça, mas nós precisamos entender o que Cristo faz na simbologia dessa peça. Então eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que orar, por isso que a campanha fala de oração. Eu tenho que orar, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu sou miserável, e Senhor, tem coisa, baixaia, que eu nem sei, eu fiz, mas me perdoa. Eu quero passar agora no altar de bronze, Senhor, e quero me reciclar. Entendeu? 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 Você precisa se reciclar. Você precisa se reciclar, porque eu pequei segunda-feira, irmãos. Posso não ter cometido pecado grosseiro, mas eu pequei. Eu fiquei com vontade de pegar alguém pelo pescoço. A hora que eu tomei uma fechada lá no trânsito. Acontece.
E aí você não vai lavando. Ah, não é verdade? Estou falando alguma bobagem, irmãos? Você discute lá na sua casa, o pau quebra, a frigideira voa. É verdade, irmão. Não adianta a gente vestir aqui nós somos tudo anjinho. Nós estamos tudo anjinho. Coitado dos demônios, irmão. Tem gente por aí que fala assim: ai, foi o diabo falando, não tem nada a ver com isso. Isso aí é a ruindade sua. É você que não presta. Não é verdade? E aí nós não lavamos. A gente fala mal do outro e deixa para lá, passou. A gente magoa os outros e não pede perdão. A gente também guarda mágoa dos outros e vai passando, Aí depois não. Aí, sabe, nós que somos crentes, a gente não sabe, eu não sinto mais a presença de Deus. Ah, esse pastor aí está precisando orar mais, porque ele prega, eu não sinto nada. Esse grupo de louvor aí não está bom. Não é, o problema não está neles, ainda que cada um carregue os seus pecados. O problema está em nós, que vamos entulhando. Ei, todo dia, não é só na campanha não. Você tem que passar lá no altar do holocausto, ou seja, você tem que morrer com Cristo lá e dizer: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, Senhor, perdoa. Aí sabe o que acontece? Você passou pelo altar do holocausto, você nessa questão do pecado, você está 0 bala. Você fica limpo. Ah, pastor, mas amanhã eu posso acontecer de eu pecar de novo. Amanhã você limpa de novo. Amanhã você lava de novo. Porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Pastor, mas a Bíblia não diz que é aquele que confessa e deixa? Exato, você tem que procurar deixar. Mas você e eu sabemos que até o dia em que Jesus nos arrebatar, nós vamos vacilar aqui ou acolá. Então toda vez que eu vacilo, ou todas as vezes que eu nem sei se vacilei, eu vou dizer: Senhor, eu sou um homem, uma mulher pecadora, então eu estou aqui, é na oração, eu estou aqui na sua presença, eu estou aqui no seu tabernáculo, eu estou aqui no altar do holocausto, e eu, confesso diante de ti todos os meus pecados, e no teu sangue derramado, eu tomo posse do perdão dos meus pecados. Senhor, eu confesso: Senhor, eu magoei fulano. Oh, Senhor, eu preciso me esforçar para não fazer mais. Senhor, eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Senhor, ajuda ela a me perdoar. Senhor, me lava. Senhor, me lava. Senhor, me lava. Senhor, me lava. Brigou com o marido antes de deitar. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí você dobra o joelho na cabeceira da cama e diz: Senhor, eu estou passando no altar de bronze. Me dá agora poder para eu arrumar esse negócio com meu marido. Senhor, eu estou passando no altar de bronze. Eu tomo posse do perdão pelo que eu falei, pelo perdão do que eu proferi. E agora, Senhor, se ele já dormiu, amanhã eu vou levantar cedo. Eu não vou deixar ele sair de casa em desavença comigo. Irmão, vai reciclando, vai lavando. Não deixe entulhar. Lava a tua vida no sangue do Cordeiro. Lava a tua vida no altar do holocausto, que você vai prosperar. Você sempre vai falar em línguas. Você sempre vai sentir a glória de Deus. Porque não tem perfeito, mas tem aquele que ignora os seus pecados. Nós precisamos levar os nossos pecados para o altar do holocausto. Não é só Israel, sou eu. Então a primeira coisa que é feita no altar do holocausto, o altar do holocausto representa o Calvário. O altar do holocausto representa a cruz de Cristo. Então eu me vejo diante da cruz, assim como eu me vejo espiritualmente, metaforicamente, diante do altar. Eu me vejo, e eu vejo a graça, eu vejo a graça fluindo da cruz. Irmãos, é isso que muita gente morre na fé. E a igreja também tem dificuldade com isso. A igreja é capaz de acreditar que Deus pega um assassino e ele aceita Jesus. E aí o Senhor perdoa. Aí esse assassino cresce na igreja, vira músico, vira pregador e tal.
Aí às vezes ele comete um erro menor do que o assassino, mas agora a igreja não perdoa mais ele. A igreja tem a sensação de que você vai vir, você vai ser lavado do sangue do Cordeiro, vai ser batizado. E o Wesley tinha essa convicção, você nunca mais vai pecar. Nunca mais vai pecar. Mas e agora? O que eu faço quando eu vejo o apóstolo João dizendo, filhinhos, se dissemos que não pecamos, mentimos. Então o crente, ele vai pecando, a glória de Deus vai saindo. E não é só pecadão, não. Mentir ainda é pecado, calúnia ainda é pecado, maledicência ainda é pecado. Palavra torpe, a Bíblia diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Como é que nós vamos falar em língua e falar palavrão? Como é que nós vamos falar das grandezas de Deus e contar piada de baixo escalão? Aí você fala, mas pastor, o senhor é muito santarrão. Isso aí não dá. Acontece o seguinte, quanto mais você se contamina com essas coisas, mais a glória de Deus vai embora a glória de Deus. Vai embora, ela vai embora. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem, a igreja até aceita, principalmente se for dizimista. Mas Deus não habita em altar sujo, labatacanta, labaxaia. Agora você fala, mas e agora, pastor? Então não tem altar limpo. Altar limpo, vida limpa, perfeição não tem. Mas tem aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um homem pecador, estou pregando para vocês aqui, eu sou um homem pecador. Mas o sucesso da minha vida espiritual está em eu reconhecer os meus pecados. E me ajoelhar diante da cruz, diante do altar, e dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo e aquilo outro, e a sua glória foi, mas agora, Senhor, eu estou aqui diante da cruz do Calvário, eu estou confessando, eu estou me humilhando, Senhor, eu quero que a glória volte. Eu quero que a glória volte, Senhor. Eu quero que a glória volte. Pastor, quando eu devo fazer isso? Sempre que você sentir que for necessário. E eu diria mais, faça todo dia quando você for orar. Vou te dar uma dica, quando você dobrar o joelho para orar, comece acertando as contas com Deus pelos seus pecados no altar do holocausto. Rabachandarabacaia. Comece, mas bom, não é ir para lá também e dizer assim, eu fiz, eu falei e não vai resolver nada, não, é ir para lá e ver a graça vindo por meio de Cristo, é ver o perdão vindo. Irmãos, quando você ora ou você fala com Deus e pede perdão, você acredita que Ele te perdoa? Porque se você não tiver fé que Ele é Deus para te perdoar, você está diminuindo o poder do sangue de Jesus Cristo. Não brinquemos com o pecado. Nós temos que, na nossa vida, procurar evitá-lo. Mas nós sabemos que vamos pecar. Então toda vez que você pecar, não fuja de Deus. Não jogue o pecado para debaixo do tapete. Vai para a presença. Vai lá para o altar. Vai para o altar de bronze. Coloca a sua vida no altar e diz, Senhor, eu pequei, e toma posse da graça, toma posse do perdão, toma posse da restauração. Essa é a primeira aplicação espiritual do altar de bronze. Então, em nome de Jesus, aprenda aí diante de Jesus Cristo, aí diante da cruz do Calvário, que é o altar do holocausto, e a colocar lá todos os seus pecados. E aí você sempre terá vida espiritual. Você vai estar sempre reciclado. Você vai estar sempre com a bateria cheia. A segunda coisa que nós temos no altar do holocausto. Se nós temos o perdão por meio de Jesus Cristo, nós também temos a santificação e a plenitude do Espírito. Oh, meu irmão, não se conforme em não sentir a glória de Deus na sua vida. Não se conforme
Nossa, pastor, mas acho que para me sentir a glória de Deus, eu tenho que jejuar a semana inteira. É claro que o jejum vai ajudar, mas eu quero dizer uma coisa para você: não se conforme em vir para o culto e entrar da mesma maneira que você saiu. Não se conforme em dobrar o seu joelho na oração e levantar do mesmo jeito. Sabe por quê? Se você está diante do altar do holocausto, e lá você confessou, e lá você foi perdoado, então você também tem direito à plenitude do Espírito Santo na sua vida. Você tem direito a sentir a glória de Deus. E não é só quem fala em línguas que sente a glória de Deus. O dom de línguas é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas falando em línguas ou não, em nome de Jesus, Deus não falou e não desejou que você viesse para cá ou fosse para a oração, ou estivesse em casa ou em qualquer lugar, dizendo: ai, como eu estou longe de Deus. Não, passa no altar do holocausto, porque lá você vai sentir a glória de Deus na sua vida. Plenitude do Espírito no altar do holocausto. E eu ainda estou orando no altar do holocausto. No altar do holocausto, eu obtenho o perdão dos meus pecados. No altar do holocausto, eu obtenho santificação e obtenho plenitude do Espírito. No altar do holocausto, eu agora estou diante da cruz de Cristo. E o que Isaías 53:4 diz? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. No altar do holocausto, querido, também tem cura para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta: vai esperar ficar doente para orar por cura? Você sabe qual é o problema da maioria dos crentes, irmãos? É que eles começam a orar quando a pessoa já está na UTI. Eles começam a orar quando a causa já está quase perdida. Sabe o que eu estou ensinando vocês nessa campanha? E nós vamos fazer isso aqui hoje. Que quando você está no tabernáculo espiritual de Cristo, onde Jesus é o sumo sacerdote, e você também é sacerdote, porque o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro que nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Quando você está lá, você precisa orar e tomar posse do perdão dos seus pecados, e lavar os seus pecados e sentir a graça. Você precisa orar e sentir a santificação que vem de lá, e desejar ardentemente receber a plenitude do Espírito. Mas você também tem que orar por cura. Você tem que orar por cura. Mas eu não estou doente, mas em Cristo você não sofre a maldição das enfermidades. Pastor, mas tem gente que é de Deus e fica doente. Se Deus tiver propósito naquela enfermidade, se Deus quiser tratar, vai acontecer. Mas eu quero te ensinar, quando você estiver diante da cruz de Cristo, porque é Bíblia, quando você estiver diante do altar do holocausto, você precisa dizer: Senhor, eu não sei o que pode estar acontecendo comigo, mas eu já tomei posse da graça, eu já tomei posse do perdão, eu já tomei posse do fluir do Teu Espírito. Eu tomo posse da cura, Senhor. Cura minha vida nesse dia, cura minha alma, labachoreka. Mas não é reza não, irmão, não é só para repetir por repetir, é para orar com fé, porque você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus medíocre, você serve um Deus todo poderoso, que pode curar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E não é só de vez em quando, não, é todo dia. A quarta e penúltima coisa que eu recebo em Cristo, quando eu estou no altar de bronze, quando eu estou no altar do sacrifício, quando eu estou no altar do holocausto, é a quebra de todas as maldições. Gálatas 3:13. Gálatas Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não está no esboço, o Espírito acabou de me comunicar. Sabe o que Paulo quer dizer? Lá em 1 Coríntios 11:23, que há muitos de vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe por quê? Porque essas pessoas não discernem, elas não entendem o corpo do Senhor.
elas não entendem o poder desse sacrifício, irmãos. Tem um monte de gente se aproximando de Deus, mas ainda não recebeu o discernimento que esse sacrifício da cruz é a coisa mais poderosa e extraordinária que já aconteceu. Isso aqui não é coisa só para gente religiosa. Vamos ser gente religioso, vamos abrir igreja. Ei, aquele que está em Cristo, aquele que entende o que é estar em Cristo, tem sobre si, faz parte de um poder extraordinário que emana de Cristo Jesus. O que é entender o corpo de Cristo? É entender sim que eu tenho que me humilhar, tenho que confessar meus pecados, mas é entender que eu não tenho mais na minha vida nenhuma maldição. A maldição tem que ser quebrada. Mas por que ainda tem maldição na vida de muitos? E eu respondo: porque não discerniram o corpo do Senhor. Não entenderam o corpo do Senhor ainda. Mas pastor, como é que eu vou entender o corpo do Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui agora, se você abrir o seu coração, se você disser: Espírito Santo, me dá entendimento. Ei, calabachorabacanta labarras. Sabe, irmãos, eu não esqueço o testemunho de uma pastora, muito amiga nossa e de muita confiança. Ela disse que olhava assim na igreja, e ela viu uma moça em particular, e ela viu um demônio assentado no ombro daquela moça, tapando os ouvidos dela. Às vezes eu estou pregando aqui, irmão, a palavra não é minha, ou outra pessoa. A palavra não é minha, não há qualidade nenhuma, mas em mim, mas na palavra, está saindo a palavra da sua libertação, está saindo a palavra da sua mudança de vida. E como eu preguei domingo, e o nosso coração, onde está nessa hora? E a nossa atenção aonde está? Muitas vezes nós já achamos que é só relaxo humano. Muitas vezes é Satanás distraindo para que você não ouça a palavra. Mas eu quero liberar uma palavra de livramento. Eu quero liberar uma palavra de mudança. Eu quero liberar uma palavra de conversão. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: se você desejar, o Espírito de Deus vai fazer você entender o que você nunca entendeu. E vai fazer você conhecer Jesus de dentro para fora. Discernir o corpo do Senhor. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor será salvo, diz a palavra. Porque nunca entenderam o corpo do Senhor, praticavam a iniquidade, não se lavavam no Senhor. E o que vai dizer Gálatas? Deixa eu achar aqui também na minha Bíblia, irmãos, ainda que isso demande um pouquinho de tempo. Eu não costumo transcrever os versículos, porque eu particularmente gosto de achá-los na minha Bíblia, aprender a manusear a minha Bíblia. Isso ajuda muito a gente. Glória a Deus. Gálatas 3:13 diz assim a palavra do Senhor: tudo isso nós estamos ainda no altar do holocausto. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você está entendendo isso? Cristo foi feito maldição no seu lugar, lá na cruz, que é o altar do holocausto. Cristo foi feito maldição no seu lugar. E como é que você vai dizer: é assim mesmo, meu pai era assim, eu também sou assim? Eu sei que existe um processo na vida de cada um. Eu sei que existe uma libertação na vida de cada um. Mas você precisa entender: se você está em Cristo, toda a maldição foi quebrada. Aleluia! Eu acho que você ainda não entendeu. Se você está em Cristo, toda a maldição está quebrada. Agora, se você acredita nisso, reivindique isso.
Ore por isso. É assim que é assim mesmo. Está que nem aquele paralítico há 38 anos lá na beira do tanque. Ninguém me joga. O paralítico, ninguém me joga. Aí você vê Bartimeu berrando, esgoelando. Você vê Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas vêm, cala a boca, Bartimeu. E diz o texto que quanto mais eles mandavam Bartimeu ficar quieto, mais Bartimeu gritava: lute pela sua libertação, lute pela sua bênção, ore, jejue, vai para cima, vai para a guerra, porque a vitória não é você que garante, a vitória já está garantida. Jesus já garantiu lá na cruz do Calvário. Agora eu preciso me apropriar disso. Olha que oração tremenda para você fazer todo dia. De joelho, sentado, andando, orando: Senhor, estou aqui no tabernáculo. Senhor, estou aqui diante da tua cruz. Senhor, eu vim aqui limpar os pecados de hoje. Eu vim tomar posse da graça por hoje. Eu vim aqui sentir o teu Espírito fluir hoje. Eu vim aqui me santificar hoje. Eu vim aqui orar pela minha cura hoje. E eu vim aqui quebrar toda a maldição. Aí você, por exemplo, olha, hoje eu orei e quebrei a maldição. Amanhã alguém falou uma palavra contra mim. Amanhã alguém foi lá no terreiro e fez alguma coisa. Mas isso não vai durar, porque ainda hoje de novo eu estarei passando lá na cruz, eu estarei passando lá no tabernáculo. E depois, meu querido, que eu saí de lá, não tem mais maldição, não tem mais enfermidade, não tem mais pecado, não tem mais nada, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. É isso que nós temos que entender. Cristo já fez tudo, irmão, só que você tem que ir lá e pegar. Por que tem tanta promessa linda da palavra e um monte de gente não recebe e alguns recebem? Primeiro, ele entendeu o corpo de Cristo e ele vai lá pegar. Não é comprando Deus, é pegar pela fé, é vida de oração, é presença de Deus, é comendo da palavra, é na casa de Deus e dizendo: Senhor, eu tomo posse, porque eu mesmo não posso entender tudo, eu mesmo não posso ser perfeito, mas eu confio em Ti, Jesus, eu confio na Tua cruz, Jesus, eu confio no Teu sacrifício, Jesus. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, o altar do holocausto, é a coisa mais poderosa que já aconteceu. Se você confiar nisso e se você viver após isso, você vai ver toda a maldição ser quebrada e você vai ver toda a sua vida se transformar. O último item, irmãos, que eu preciso aprender no altar do holocausto, aleluia, é que pelo sangue de Jesus eu fui redimido da morte e do inferno. Em Cristo eu morri. Agora essa parte é a parte difícil, irmãos. Irmãos, eu não posso enganar vocês. O velho homem tem que morrer em Cristo. Eu preciso passar lá no altar do holocausto e eu preciso ser sacrifício vivo. Ou seja, eu preciso morrer. Eu preciso falar. Por que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim vai ter que seguir uma regra, vai ter que tomar cada dia a sua cruz. Mas é difícil de entender, mas Jesus já não carregou a cruz por mim? Jesus carregou a cruz por você, para quebrar toda a maldição. Só que agora você vai ter que andar com Jesus. E você vai ter que compartilhar da cruz dele na sua vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é que cada um tem uma cruz, é que aquele que quiser andar com Jesus vai ter que carregar a cruz dele. Vai ter que acreditar no que ele ensinou. Vai ter que amar o que ele ama. Vai ter que renunciar ao que ele renunciou. Você deve aceitar e entender que haverá momentos de compartilhar a cruz, ou seja, compartilhar a morte, compartilhar a renúncia, compartilhar a humilhação, compartilhar tudo de ruim que Cristo teve que passar para morrer por nós. Só que tem uma coisa: se ele morreu, ele também ressuscitou. Você também vai ressuscitar. Se ele foi humilhado, ele também foi exaltado, porque a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente.
Decominaia, e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E Paulo disse assim: se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Se com ele sofremos, também seremos com ele glorificados. Se eu morri com o Senhor, eu também ressuscito com ele. Diz a palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Através da cruz eu vejo quem eu sou por meio da cruz. Discernimento. Eu preciso ver quem eu sou por meio de Cristo, discernimento, entender o corpo do Senhor e entender o efeito que a presença de Deus age em mim. Pastor, mas eu vou sair desse culto e o Senhor não vai poder me explicar tudo, e eu também não sei tudo, mas eu sei de uma coisa: à medida que eu ando com Jesus, eu fico mais parecido com Jesus. Paixão, isso vale para você também. Nós precisamos caminhar com Jesus e entender quem nós somos em Deus. Aprender a nos ver. O diabo vai tirar toda a cegueira da tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. O diabo, aliás, é Deus que vai tirar, óbvio. Deus vai tirar toda a cegueira da sua vida. Bom, tem muita gente que está na igreja e está na presença de Deus, e ele não recebe, não é porque Deus não tem poder, e ele não recebe porque ele não consegue discernir que as coisas que o Senhor tem na sua palavra são para ele não só as renúncias, mas as bênçãos. É preciso mudar a mentalidade. Eu estou acabando por hoje. Quando você estava no mundo, você tinha a mentalidade do mundo. Agora você está em Jesus, você precisa permitir que o Senhor transforme a sua mente. Você precisa permitir que o Senhor mude a sua mentalidade, para que você nasça de novo. Jesus falou para Nicodemos: é necessário vos nascer de novo. Sabe, irmãos, vai ter o seu vizinho, vai ter o seu amigo, até gente da sua família que vai chamar você de louco, de fanático, porque ele não entende o que você entende, mas porque Jesus já começou a mudar a sua mentalidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a bênção de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida depende também da sua mudança de mente. A mente de Cristo precisa prevalecer na sua vida. E você vai dizer: como que eu vou fazer isso? Através do altar do holocausto. Porque se você morreu com Cristo, lá você vai ressuscitar, e Jesus está renovando na sua vida uma nova mente, uma nova visão. E não é só aqui nas quatro paredes, é uma nova mente, é uma nova visão no mundo, na sociedade, no trabalho, porque você vai tomar atitudes diferentes e vai ter resultados diferentes. Você vai liberar palavras diferentes e vai ter colheitas diferentes. E aonde você foi derrotado, agora você vai vencer. E aonde você não prosperava, agora você está prosperando. Porque toda maldição é quebrada em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, meus amados. Nós vamos agora orar, e eu vou ajudar vocês. Nós vamos orar juntos, você tem que orar também. E nós vamos entrar no tabernáculo agora, porque nós estamos na presença de Cristo nesse lugar. E nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Depois, diante do altar de bronze, nós vamos pedir a santificação e a plenitude do Espírito. Depois nós vamos pedir a cura. Nós vamos pedir tudo isso que é nosso direito. Eu vou usar as minhas anotações, porque eu estou muito cansado. E acredite você ou não, debaixo de muita guerra. Os especialistas, irmãos, confirmam, uma hora de palavra equivale a 6 a 8 horas de trabalho braçal. E eu estou exausto, a minha mente já está cansada. Eu preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo. Orei ontem, estou pregando hoje. O pastor Marcelo é fominha mesmo, hein? Estou
eu peço que você ore por mim também. Mas eu tenho certeza que essa palavra tem poder sobre a sua vida, porque ela não é minha. Essa palavra é de Jesus, essa palavra é Bíblia. Então nós vamos orar juntos. E vamos passar por esses itens aqui. E se você orar com fé, pastor, mas como eu vou lembrar? Eu vou orar e você vai me acompanhar. Nós vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Orei que ofando chebe, andei, shobai, turaba, shobe, daqui arabassai. Senhor, nós estamos no segundo dia dessa campanha, Senhor. E agora nós estamos, Senhor, diante do altar de bronze. Nós estamos, Senhor, diante do altar do holocausto. E esse altar é a tua cruz. E esse altar é o teu sacrifício vivo por nós. E a tua palavra diz que nós somos feitos sacerdotes contigo. A tua palavra diz, Senhor, que nós fomos feitos sacrifício vivo. Nós agora somos o altar. Nós agora estamos no altar. E o altar é o lugar do sacrifício. E o Senhor já fez o sacrifício. O altar é o lugar do perdão, Senhor. Agora nós expiamos em Cristo Jesus todos os nossos pecados, Senhor, aqueles que lembramos, aqueles que não lembramos, porque os pecados trazem maldição, porque os pecados trazem separação. Deus, nós confessamos a Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração nosso agora, Senhor. Nós tomamos posse. Nós queremos, Senhor, nesta noite sentir, Senhor, a graça fluindo, a graça laica mais cheia sobre a laia, a graça fluindo, Senhor. Nós queremos desfrutar da sua glória. Nós queremos ser levados de volta para a tua presença, Senhor. Agora nós tomamos posse pela graça da santificação, Senhor. É a segunda coisa que o altar do holocausto nos dá, pelo ensino da tua palavra, Senhor. Se nós somos perdoados, nós fomos santificados. E se nós fomos santificados, nós podemos ter a plenitude do Espírito. Senhor, volta a dar do teu Espírito. Senhor, essa pessoa que está orando com sinceridade, essa pessoa que está orando com fé, Senhor, dá ela de novo o gosto do teu Espírito, dá ela de novo o gosto do teu Espírito, dá ela línguas, dá ela fogo, dá ela alegria, dá ela libertação, Senhor. Pai, nós estamos no altar do holocausto, Senhor. E a terceira coisa pela qual nós tomamos posse é que há 2000 anos atrás eu fui curado. Há 2000 anos atrás ela foi curada, ele foi curado, porque o Senhor levou sobre si a nossa enfermidade. Deus, saia, mesmo aquelas que nós não conhecemos, que nós não sabemos, Senhor, aquelas enfermidades espirituais que são colocadas pela maldição de alguém, eu quebro em nome de Jesus. Se ela ora com fé, se ele ora com fé, eu me aposto da autoridade da cruz, da autoridade do nome de Jesus, e declaro cura aqui nessa hora. Eu declaro cura nessa vida seca lá. Pai, a quarta coisa, Senhor, nós tomamos posse, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, lá na cruz, no altar de bronze, o Senhor se fez maldição por nós. O Senhor se fez maldição por nós. Eu quebro agora pela cruz. Eu quebro agora pelo nome de Jesus. Alabaxaia, segura aí, irmão. Ora aí, irmão. Ora aí, irmão. Em nome de Jesus, toda maldição foi quebrada. Toda maldição hereditária foi quebrada. Toda maldição de palavra foi quebrada. Toda maldição de feitiçaria foi quebrada. Me ajuda aí, ora aí, ora aí, ora aí. Xalabaxaia. Toda maldição de agouro, a bênção está sobre mim, a bênção está sobre essa igreja, a bênção está sobre essa casa. Eu renuncio à miséria, eu renuncio à derrota, eu renuncio à pobreza, eu renuncio, eu renuncio, porque a maldição foi quebrada, a maldição foi quebrada, a maldição foi quebrada. Ora, igreja, ora, igreja, ora, 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 igreja. Você está em Cristo.
É hora de quebrar a maldição. É hora de quebrar a maldição. Eu declaro a maldição quebrada sobre a tua vida. Eu declaro a maldição quebrada sobre a tua família. Eu declaro a maldição quebrada sobre a tua vida financeira. Eu declaro a maldição quebrada pela cruz, pela cruz, pela cruz. Pelo nome de Jesus. Meu Pai, pelo teu sangue, eu fui redimido. Pelo teu sangue eu morri no Calvário. Eu quero nascer de novo. Eu quero ressuscitar. Ressuscita sonhos, Senhor. Ressuscita ânimo, Senhor. Ele baixou e andalabaçaia. Senhor, pelo altar do holocausto, eu estou cerimonialmente, espiritualmente morto. Mas pelo altar da cruz e do holocausto, eu também estou ressuscitando. Eu também estou ressuscitando. Eu também estou renovando as minhas forças. É assim, Senhor, que nós oramos. Senhor, pelo sangue de Cristo, nós fomos transportados da doença para a cura, da maldição para a libertação, do pecado para o perdão, Senhor. Nós fomos transportados da maldição para a bênção. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.